Boa tarde, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Jeremias, capítulo 14 e o versículo 10, amém, meus irmãos? Jeremias, capítulo 14 e o versículo 10. Quem tem a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto gostaram de andar errantes e não retiveram os seus pés. Por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da iniquidade deles e visitará os seus pecados. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que Deus, Ele dá tempo para mim você se arrepender, meus irmãos. Para mim você querer mudar, né? Ser uma nova pessoa, meus irmãos, ser uma nova criatura. Porque, meus irmãos, todos nós somos pecadores, né? Mas Deus, Ele está disposto, meus irmãos, a nos perdoar, né? Mas que você venha querer se arrepender, meus irmãos, das coisas que não agradam a Deus. Porque todos nós somos pecadores, meus irmãos, né? Mas a gente tem que procurar, meus irmãos, fazer o que agrada a Deus. Porque a gente sabe o que agrada a Deus e o que não agrada. Só que muitas das vezes a gente insiste em querer fazer coisas que não agradam a Deus. Só que, meus irmãos, as nossas escolhas, meus irmãos, tem preço. Porque quando você está fazendo coisas que não agrada a Deus, meus irmãos, Deus, Ele cobra, meus irmãos. Porque Ele dá tempo para você se arrepender. Dá tempo para você, né, praticar as coisas que agradam a Ele. Mas quando você não quer fazer as coisas que agradam a Deus, a gente quer fazer as coisas que agradam a nossa carne, meus irmãos, a gente quer fazer a vontade da nossa carne, a gente paga o preço, meus irmãos. Porque Deus, meus irmãos, Ele dá tempo para você se arrepender, mas quando você não quer se arrepender, meus irmãos, das coisas que não agradam a Ele, Deus, Ele cobra, meus irmãos. Porque tudo que a gente faz, meus irmãos, tem um preço. E tudo que a gente faz, meus irmãos, tem que acertar as contas com Deus. Porque da mão de Deus ninguém escapa, meus irmãos. Porque a gente acha que vai fazer, continuar fazendo, e acha que fica por isso mesmo. Mas não fica não, meus irmãos. Porque muitas das vezes, quando vocês estão passando por água, a gente não entende porquê. Mas isso é o preço da nossa desobediência, meus irmãos. Isso é o preço né, das coisas que a gente faz que não agrada a Deus, meus irmãos. Porque tem deserto que Deus coloca em você. Para nos provar, para nos testar, para entregar a minha e a tua bênção. Mas tem deserto que é você mesmo que procura, meus irmãos. Porque quando vocês estão em desobediência, meus irmãos, e a gente está passando por água, é por causa, né, da nossa desobediência, meus irmãos. Por causa das coisas que a gente está fazendo que não agrada a Deus. E quando a gente faz coisas que não agrada a Deus, meus irmãos, quando a gente está no pecado, a gente está no amassar e não quer se limpar, meus irmãos, tem consequência, tem preço. Porque quando a gente está passando por água, né, meus irmãos, que a gente fica se perguntando por quê, meu Deus, por quê? A gente não entende por quê, mas o porquê, porque a gente está fazendo coisas que não agrada a Deus. Coisas erradas, a gente está no pecado. E tem preço, meus irmãos. Porque o salário do pecado é a morte, meus irmãos. Porque a gente sabe, meus irmãos, que agrada a Deus e que não agrada. Só que muitas das vezes você quer fazer as coisas que alimentam a nossa carne. A gente quer fazer as coisas que é prazerosa ali no momento. Né? Que dá prazer ali no momento, momentâneo, né, meus irmãos? Mas tem preço, meus irmãos. Porque Deus já tem para você se arrepender. Para você começar a praticar, né? As coisas que agradam a Ele. Sair do pecado no amassal. Só que tem muitas das vezes que você não quer, meus irmãos. A gente prefere estar no amassal, no pecado. A gente quer fazer as coisas mais fáceis, né, meus irmãos? Mas tem preço, meus irmãos. Porque você, meus irmãos, vai se arrepender, né? Das coisas que a gente está fazendo enquanto é tempo. Das coisas que a gente, né, não agrada a Deus. Que, a gente, né, que você venha, né, fazer as coisas que agradam a Deus. E sair do pecado no amassal, meus irmãos. Enquanto é tempo, meus irmãos. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E que você venha se arrepender, meus irmãos, das coisas que não agradam a Deus. E começar a fazer as coisas que agradam a Deus. Porque todos nós somos pecadores, meus irmãos. Mas a gente tem que procurar fazer as coisas que agradam a Deus. Sair do pecado, meus irmãos. Porque Deus, Ele ama o pecador, meus irmãos, mas Ele abomina o pecado. E que você nessa tarde, meus irmãos, venha procurar fazer as coisas que agradam a Deus. E sair do pecado do lamaçal, meus irmãos. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E para mim você subir não é de qualquer jeito não, meus irmãos. A gente tem que renunciar. Renunciar não é fácil, meus irmãos. Dói. Mas quando você renunciar, meus irmãos, a gente, né, vai ter a nossa salvação, meus irmãos. A gente vai ter nosso lugarzinho garantido lá com o Papai do Céu, meus irmãos, lá na glória. Mas para isso você tem que renunciar, meus irmãos. A gente tem que renunciar, meus irmãos. Matar nossa carne, alimentar nosso espírito. Porque alimentar nossa carne é muito fácil, meus irmãos. Mas o nosso espírito, meus irmãos, não é todo mundo quer, né? Que quer alimentar o espírito, não. Tem pessoas que preferem alimentar a carne. Mas que você venha matar nossa carne, meus irmãos. E venha alimentar nosso espírito. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor e tenha uma ótima tarde.